que mais tarde a senhora veio a fundar o curso de Física da USP lá em São Carlos, né? Como que foi essa mudança que a senhora fez para ir para uma cidade do interior, né? Sendo que vindo do Rio de Janeiro, estudou no Rio de Janeiro. Bom, aí tivemos motivações de ordem prática e eu já estava casada nessa época. Nessa altura já era casada. Me casei, já tinha meu primeiro filho. E ordem também de ciência, né? Ordem científica. O professor Teodoreto Souto, que fundou a Escola de Engenharia de São Carlos, ele tinha interesse que a Escola de Engenharia não fosse apenas para formar engenheiros. Ele queria que fosse uma instituição de pesquisa. Então, quando nós tivemos a oportunidade de contactá-lo, aliás, um contato interessante, foi meu pai que fez esse contato. Olha só. Eventual, uma coisa puramente do acaso. Do acaso. Meu pai era muito empreendedor, queria conversar com o reitor da universidade por causa de um projeto que ele tinha lá no Rio de Janeiro. Reitor da USP. E pediu uma audiência, e marcaram a audiência para ele. E ele, sentado na antessala do gabinete do reitor, encontrou com esse professor Teodoreto de Arruda Souto, que foi o fundador da Escola de Engenharia. Aí, meu pai puxava logo o assunto. Ele sempre achava que estabelecer relações era sempre vantajoso. E começou a conversar e perguntou, e o senhor está aqui por quê? Porque eu estou fundando uma escola de engenharia em São Carlos. Olha só. Meu pai falou, que coisa formidável. E está indo tudo bem? Está indo tudo bem, somente tenho muita dificuldade até agora de encontrar professor de física. Olha só. E aí... Aí seu pai disse, não, então não. Eu sei quem eu vou te indicar. Pois é, ele contou logo que eu e meu marido, né, trabalhávamos com Costa Ribeiro, o meu marido tinha muitos contatos no Ministério da Educação também, trabalhou um tempo com Anísio Teixeira. Então, tudo junto. O professor Souto resolveu marcar uma entrevista. O Sérgio veio para São Carlos, achou que o ambiente era bom, era promissor, embora o pessoal do Rio achasse que nós estávamos praticamente assinando o nosso atestado de óbito prematuro. Para a área da ciência, né? Da área da ciência. Vocês iam se esconder em São Carlos. Pois é, mas nós viemos para São Carlos com muita vontade de fazer alguma coisa boa. E o Sérgio sempre foi uma pessoa que tinha muita facilidade de comunicação e tinha mesmo assim um jeito de encantar as pessoas com a ideia dele. E aí, sonhador. Então ele principalmente vinha mais ao Rio do que eu, e mantendo contato com todos os amigos nossos da faculdade, conseguiu convencer vários jovens a irem para São Carlos. E dar aula lá. Dar aula lá e se radicarem, ficarem em tempo integral, porque a USP era já uma universidade muito conceituada. Não era a gente ir para uma escolinha isolada. Continuava na USP, né? Continuava na USP. E todas as ofertas de emprego eram em tempo integral. O que também ajudava muito, porque naquela época não era muito fácil arrumar emprego. Por exemplo, a Universidade do Rio de Janeiro não tinha tempo integral. Era aquele sistema de você ganha horista. Então o Sérgio, principalmente, estava dando aulas, trabalhando em 4 lugares. Dava aula na PUC, dava aula na Faculdade de Filosofia, trabalhava com Anísio Teixeira e dava aula no curso secundário, no Colégio Hebreu Brasileiro. Então, somando tudo isso, que ele trabalhava alucinadamente, né? Ele não fazia uma renda equivalente nem ao meu salário como professor assistente. E o de titular era bem maior ainda. Então, inclusive por razões econômicas, nós estávamos constituindo família, nós já tínhamos que pensar mais. Nós decidimos ir e conseguimos estabelecer esse ambiente muito bom. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta?
Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.